Muito bom dia, amigos e amigas, irmãos e irmãs de caminhada. Estamos aqui mais uma vez com o processo de contribuição no projeto do Grupo Espírita Paz de divulgação das obras espíritas. Hoje nós vamos ler um capítulo da obra Fonte Viva, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. E hoje então teremos contato ao capítulo de número 22, intitulado A Retribuição. Neste capítulo, Emmanuel comenta sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 27, que diz o seguinte: Pedro disse-lhe: E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: Que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa por meio da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e, com eles, se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Muito interessante essa questão que Emmanuel nos coloca aqui sobre a nossa retribuição. E como ele bem diz aqui, quantos de nós, eu acredito que a grande maioria, ainda está nesse processo de troca com Deus, né? Então, eu dou a minha servidão, eu sirvo sim, mas o que receberei? E essa retribuição, aos olhos do Evangelho, como Emmanuel coloca aqui, é diferente da retribuição a qual estamos afeitos na vida material. Ele diz aqui que quando nos servíamos à realeza, lá num passado, mais ou menos distante, nós recebíamos dos vencidos, as gratificações de natureza física, os espólios, Essa era a nossa gratificação que, como ele dizia, que abreviava a nossa morte. E com Cristo ele diz que é diferente. Com Cristo é outra a nossa gratificação. Ele diz,
que recebe o grão maduro após a colheita, o triturador que o ajuda a purificar-se. E o nosso triturador é a nossa consciência desperta, que vai pouco a pouco tolhindo as nossas atitudes malquistas, as nossas atitudes indevidas, e assim então nos faz purificar pouco a pouco. Emmanuel pergunta: que prêmio se reserva a farinha alva e nobre, o fermento que a transforma para utilidade geral? Então, o nosso fermento é a nossa experiência com Deus, com os bons espíritos, o contato com as altas envergaduras espirituais. Esse contato é o nosso fermento, que nos abre as portas para a utilidade geral. Ele pergunta, então, por fim, que privilégio caracteriza o pão depois do forno? E mesmo responde: a graça de servir. Sempre nos recordando que os Espíritos nos ensinam que nos planos superiores a possibilidade do trabalho de servir é disputada entre os Espíritos. André Luiz nos deixa isso muito claro nas suas obras. Então, meus amigos, que possamos pensar no tipo de retribuição a qual almejamos, que possamos então, por fim, nos colocarmos como Paulo de Tarso. Quando eu li o último parágrafo aqui, me lembrei bem da sua recordação, quando ele diz: se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Estes são os ingredientes da verdadeira felicidade, que é a paz de consciência. Então, que possamos um dia, assim como Paulo, comentarmos, falarmos de nós mesmos, que combatemos sim o bom combate, que cumprimos a nossa carreira e que guardamos a nossa fé. Meus amigos, esse então é o nosso breve comentário da manhã de hoje. Fiquem todos em paz do Cristo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.